Essa aqui é a Semana da Ótica. Nós somos de um centro aqui de pesquisa. Na verdade, a maior parte do tempo a gente gasta fazendo pesquisa, né? Desenvolvendo novos experimentos, tentando entender a matéria, tentando entender átomos, moléculas, tentando aplicar a luz para alguma coisa. E tem essa semana que a gente para e tenta fazer alguma coisa diferente. Mais pesquisa. Só que ao invés de fazer no laboratório, nós fazemos aqui com vocês. Tá certo? Então, essa é uma semana que a gente oferece algumas aulas, não para ensiná-los, para complementá-los, porque vocês já estão aprendendo isso. Qual é o ano que vocês estão? Primeiro, segundo ou terceiro? Mas então vocês já sabem tudo, né? Ótimo. Então nós vamos ver se vocês sabem tudo. E todo ano a gente escolhe alguns tópicos para falar. Às vezes nós falamos sobre átomos, às vezes a gente fala, que nem o ano passado, sobre relatividade, Einstein e a luz, né? Como que a ótica foi importante para o Einstein ter descoberto tudo que ele descobriu. E às vezes a gente escolhe falar sobre coisas tão simples como cores e a visão. Cores e a visão, porque não tem sentido a gente, como vocês vão perceber ao longo da aula, a gente falar de cores sem falar da visão. Porque a sensação de cor é uma coisa mais complexa do que aquilo que eu posso descrever fisicamente apenas. Então essa aula de hoje, nessa Semótica de 2006, ela, pelo menos a nossa aula, né, Gugs? Aliás, eu não me apresentei, meu nome é Vanderlei Manhato. E esse aqui é o professor Gustavo Teles, que na verdade vai me ajudar, porque eu talvez não seja capaz de fazer tudo sozinho, preciso de ajuda. Ele vai me ajudar. Então nós escolhemos falar esse tema, e a ideia toda é que você entenda um pouco mais, né? E para fazer isso, evidentemente, você tem que colaborar. Eu posso explicar, mas só você pode entender. Eu não tenho como explicar e entender ao mesmo tempo, fazer você entender ao mesmo tempo. Então, eu explico e você entende. Então, para isso, evidentemente, nós temos que fazer. Essa não é uma aula tradicional, é uma aula tranquila, onde você tem que gostar de estar ouvindo, né? E eu gostar de estar falando, porque senão não vai dar muito certo. Nós distribuímos alguns papeizinhos aí para vocês, que nós vamos usar durante a aula. Existe um cartão para medir qual o seu reflexo entre ver uma imagem e acionar o cérebro, e um outro para a gente fazer algumas experiências durante a aula. Tá certo? Bom, então a gente vai começar essa parte da aula, que é explicar para vocês um pouco da cor e da visão. Claro que esse é um tema muito vasto, e se eu tentar ser completo em 1h30 seria mentiroso, né? Então, nós vamos ver os highlights, nós vamos ver as coisas mais importantes sobre esse tema. Quando a gente fala de cor e visão, evidentemente você já deve estar imaginando, né, o que eu vou falar. E a visão tem a ver muito com imagens. E vocês devem saber o quanto vale uma imagem, não sabe? Você tentou descrever uma imagem para sua colega? Você olha assim uma fotografia, aí você tenta descrever. Você já imaginou quanto tempo demora? Quanto tempo demora? Então tenta descrever uma imagem. Tenta descrever, por exemplo, o que você está vendo ali. Se você for tentar descrever tudo que está aqui, você vai demorar mais ou menos uns 5 dias. Para que você transmita uma imagem para outra pessoa, sem que ela veja aquela imagem, não é fácil, não. Porque se você começar a falar, ali tem a cara de um homem. Bom, a cara de um homem não descreve muito bem a imagem, só descreve o objeto. Aí você fala, não, mas veja, olha, ele tem sobrancelha, aí ele tem cílios. Aqui eu posso contar, tem tantos, e como eles estão distribuídos. E aí você vai elaborando.
é tanta informação que tem uma imagem que às vezes a gente não consegue descrever uma imagem. Não é? Porque é muita informação. Se você for descrever cada detalhe, então pra você ter uma ideia da complexidade da coisa, né? Então deve ter aqui um sistema de detecção tão complexo que num piscar de olho ele pega tanta coisa, não pega? Cada um de vocês está vendo uma coisa diferente ali. Se eu perguntar um detalhe para cada um, vai falar, ah, o nariz dele está meio fechadinho. Aí o outro vai falar, a boca está esticada. Ah, ele está sorrindo. Ah, não, acho que ele está zangado. Que além do que eu coloquei ali, tem a interpretação da imagem. Então, é muita informação que tem numa imagem. Então, não é algo tão simples de processar, né? E a nossa máquina faz isso sem pensar, né? Quando você levanta de manhã, olha, abre o olho assim, é tanta coisa acontecendo simultaneamente por segundo que não daria para descrever. Então, imagens, a visão, são muitas informações. Por isso que vocês gostam tanto de vídeo, televisão, porque para você pegar um autor que escreve um livro, às vezes ele gasta 5 páginas para descrever como que ele enxergou uma determinada coisa. E você vê isso uma fração de segundos, né? Então, o sistema visual, a formação de imagens, é algo extremamente complexo. E é tão complexo que até hoje a gente não entende tudo. Então não pensa que eu estou dando uma aula. Eu estou dando uma aula para vocês sobre aquilo que a gente conhece. Mas todo dia alguém está descobrindo uma coisa nova. Tá ok? Muito bem. Então, de vez em quando você deve fazer esse exercício de olhar uma imagem, né, e tentar recuperar. Se você vê uma imagem e fecha o olho, imediatamente você perdeu 90% da informação. Você não consegue reconstruir. Você pensa que reconstrói, mas não reconstrói. Você só faz uma reconstrução das linhas básicas. Então você delineia a imagem, mas você perde todos os detalhes, né? Tá certo? Mesmo uma pessoa que você ama muito, se você tenta recompor a imagem, você não consegue. Você sempre... Então você pode fazer essa experiência. Olha para uma pessoa, fecha o olho e aí tenta reconstruir. A hora que você abre de novo, você fala, esqueci quase tudo. Então é um sistema maravilhoso, não é? A imagem é um negócio interessante. E nós temos que entender um pouquinho sobre essa imagem. E para entender um pouquinho da imagem, nós temos que alguns blocos a serem preenchidos. E quando a gente fala em cores, quando a gente fala em imagem, nós temos que preencher esse diagrama aqui. Na verdade, são várias coisas que trabalham em conjunto, de tal maneira que a gente possa fazer com que tudo isso funcione. Que a gente possa ver uma imagem, que a gente possa interpretar, e aí entram também as cores. Então, para a gente entender o que nós vamos ver aqui na aula, nós teremos que fazer um desenho no mapa na estrada, né? E percorrer essa estrada para chegar ao final. E essa estrada ela é composta de várias coisas. Primeiro, quando a gente fala em visão, fala em imagem, nós não podemos esquecer a luz, né? Se eu apagar as luzes aqui, ninguém vai ver nada. Então não faz sentido a gente falar em imagem sem falar de luz. Agora, só luz também não ajuda, não é? A luz sai do Sol, vem até a Terra, e se ela não encontrar um objeto no meio, você nem sabe que ali tem luz. Porque normalmente, a gente, para enxergar a luz, ela tem que vir de alguma coisa. E ali eu chamei de matéria. Para ser um pouco mais genérico, né? Para não falar um corpo, falei matéria, porque a gente enxerga além de um corpo, né? A gente enxerga um gás, a gente enxerga um líquido, não é isso? Então eu chamei de matéria. E nós temos que saber, para a gente entender um pouquinho, como que essas duas coisas se conjugam. Como que luz e matéria se conversam. Porque se elas também não se conversarem, não dá para a gente usar a luz para saber que existe matéria. Então nós temos que entender a luz, temos que entender a matéria,
e temos que entender a primeira intersecção, que é a interação da luz com a matéria. Bom, se a gente entendeu isso, aí a gente pode ir para casa? Não, ainda não. Nós temos que descer um pouco e falar, bom, a luz existe, a matéria existe, elas interagiram, agora nós temos que detectar o que aconteceu. Então, precisa do sistema de detecção, que no caso eu vou focalizar no nosso olho. Então, a visão. Então, nós temos que pegar a luz, pegar a matéria, fazer essas duas interagirem e agora saber como que aquilo foi observado, como foi detectado. Então, nós temos que entender a visão. E entender a visão não é só dizer que a luz entra pelo olho. Nós temos que entender qual é a função de fato do olho, né? E qual é a função do resto. Porque uma vez que foi detectado, não acabou por ali. Tem que ter a interpretação do que você detectou. E aí entra o cérebro. Então nós temos que percorrer tudo isso para poder entender o que é a cor. Você vê coisa complicada? Então você já percebe que cor não é algo só físico. É algo que percorre esse caminho e chega na sua interpretação. E as demonstrações que a gente vai fazer visam mostrar isso. Visam mostrar que o que a natureza nos fornece como luz, como matéria, ainda precisa ser composta e interpretada. Por isso que tem pessoas que não enxergam cores. Por que elas não enxergam? Tem que ter algum defeito nesse atlas aí que eu desenhei, né, nessa rota. Tá certo? Então nós vamos percorrer nessa aula esse caminho. E eu não vou colocar fórmulas, nada disso. Nós vamos tentar fazer intuitivamente. Tá certo? Então, eu sei que vocês entendem fórmula, vocês adoram fórmula, né? Mas eu vou tentar evitar um pouco. E eu estou colocando aqui que é para a gente ter alguma coisa para a gente nos guiar, mas o importante é que você esteja visualizando a minha fala, o que eu estou falando e as experiências que eu vou fazer. Bem, nós temos que começar pela luz, então. Esse é o primeiro ingrediente, porque para que a gente enxergue, para que a gente interprete, tem que ter luz. Então nós vamos começar com a luz e a pergunta que nós fazemos é, mas o que é a luz, né? E responder o que é a luz é algo que levou para a humanidade muitos séculos. Muita gente pensou nesse problema. O que é a luz? Que a luz existe, que ela é gostosa, que você levanta de manhã e sabe que de manhã você vê coisas que você não via à noite, por causa da luz. Isso é o óbvio. A gente precisa da luz, todo mundo sabe. Mas eu preciso, além disso, eu preciso caracterizar essa grandeza chamada luz. Tá certo? E, bom, a luz já foi associada com tudo, né? Até com Deus. Os egípcios acreditavam que o sol era o grande Deus, porque dele vinha a luz, que era a coisa essencial para tudo. E de fato era. Só hoje a gente entende que nós somos luz. Se eu falar que você é feita de luz, você vai falar que eu estou gozando, não vai? Mas é uma grande verdade. Só a luz é capaz de organizar a matéria bruta para que ela vire você. Quando você vai lá e come um pezinho de alface, né, alguém trabalhou para organizar o alface a partir de elementos triviais como carbono, potássio, sódio. E quem fez isso? Pois foi a luz. Tá certo? Então os egípcios estavam certos em achar que nós somos filhos da luz. E somos mesmo. Não sei se somos filhos na concepção, mas dependemos dela para tudo. Então vamos entender um pouquinho o que é a luz. E para a gente poder entender aquela rota que eu desenhei, é importante que a gente entenda a luz do ponto de vista físico, né, do ponto de vista conceitual. Todo mundo conhece a eletricidade, não conhece? Você conhece a eletricidade? Eletricidade dá choque, não dá? Por que dá choque? Você sabe sim. Porque a eletricidade é uma entidade física que interage com cargas elétricas e faz as cargas se movimentarem e produzindo corrente elétrica, não é isso? E essa corrente elétrica, às vezes percorrendo o nosso corpo, afeta os nervos, dá a sensação de
chacoalhar, porque afinal o nervo se comunica com o cérebro através de correntes elétricas. Então, se aparecer uma outra estranha lá, ele interpreta. É o choque, não é? Então, eletricidade é uma coisa que é muito conhecida e também é algo que, desde a antiguidade, o pessoal sabia da eletricidade, das características, sabia da luz, mas não sabia nada das características da luz. E a ciência foi, então, aprendendo mais e mais e mais, até chegar a um ponto onde conseguiu-se entender que eletricidade e luz tem tudo a ver. Estou assistindo muito a Globo, né? Tem tudo a ver. Então, nós temos que começar a ver um pouquinho sobre essa natureza elétrica da luz para a gente entender o que vai acontecer. Todo mundo já aprendeu sobre campo elétrico, né? Voltagem. Então a gente diz que num lugar do espaço tem um campo elétrico, ou uma voltagem, quando ali uma carga elétrica vai ficar sujeita a uma força. Ela vai sentir que ali tem uma força. Não é assim? E o pessoal, ao longo da história, descobriu que a luz nada mais é do que ondas de eletricidade. Tá certo? E do que é composta essa onda? Composta de eletricidade. Da mesma maneira que numa tomada tem uma voltagem, na luz também tem uma certa voltagem. Tá certo? E para a gente entender como que ela se comporta, nós vamos fazer um experimento. Nós vamos fazer um experimento utilizando as ondas numa cuba aqui. Então, o que eu estou fazendo aqui tem uma cuba de água. Eu estou produzindo perturbações. Acho que nós vamos ter que apagar a luz, talvez. Que bonito. E eu produzo essas perturbações. Aqui, essas perturbações são mecânicas. Eu ponho mais água e menos água, mais água e menos água. Na luz, é bem parecido, só que eu coloco mais eletricidade, menos eletricidade, mais eletricidade, menos eletricidade. Não é? Isso eu chamo de... Aqui eu chamaria de uma onda mecânica, e na luz eu chamo de uma onda eletromagnética. Porque, na verdade, ela é composta de eletricidade e magnetismo. Tá certo? E a luz, ela tem algumas características. Né? Eu poderia até colocar uma transparência aqui, mas acho que não é necessário. Como é uma onda, ela tem algumas características que é importante a gente saber. Primeiro, ela se propaga, né? Eu produzo num ponto e ela vai caminhando. Aliás, eu tenho meu laser aqui. Vou pegar o vermelhinho. Então ela é produzida aqui e vai caminhando. Eu posso pegar uma e seguir, ó. Então isso é uma característica dessas ondas, elas se propagam. E a velocidade com que ela se propaga é muito alta. É da ordem de 300 mil quilômetros por segundo quando ela está no vácuo. É muito, né? Tanto é que eu acendo uma luz, imediatamente ela já está lá. Ela é rápida, mas não é infinita. Certo? Então ela se propaga. Outra coisa que você observa aqui, se ela é uma onda, se propaga, por isso que a luz sai do Sol e vem. E para se propagar tem que ser onda. Tá certo? Aí por que a da eletricidade não se propaga? Porque se eu abaixar a frequência aqui, chega uma hora que eu não sou capaz de excitar. Ela não se propaga mais. Está tão lento. Então, para que ela se propague, ela precisa, naquele meio, ter uma certa taxa de repetição. E quantas dessas ondinhas eu produzo, a gente chama de frequência da onda. Tá certo? Então, frequência, a onda se propaga, quantas vezes ela chacoalha para cima e para baixo, chama-se frequência. E eu posso mudar a frequência. Né? Eu tenho uma onda, eu posso colocar poucas ondas por unidade de tempo, e aí a distância entre elas aumenta, não é isso? Se eu tenho baixa frequência, a distância entre elas aumenta. A distância entre as ondas é o que nós chamamos de comprimento de onda. Isso é um conceito que você tem que saber, porque quando você compra um CD, está escrito lá qual é o comprimento de onda que ele opera. O que é esse comprimento de onda? É a distância entre as ondas.
entre dois máximos dessa onda. Esse é o comprimento de onda. Tá certo? E você já está observando uma coisa interessante. Quanto menor é a frequência, quanto menor é a frequência, o que acontece com o comprimento de onda? Aumenta. Tá certo? Isso é uma característica da onda. Quando eu aumento a frequência, a distância entre elas, precisa esperar um pouquinho para matar a perturbação, mas a distância entre elas diminui. E se você imaginar uma eletricidade que faz isso, para cima e para baixo, essa é a luz, é a onda eletromagnética. E ela é caracterizada por esse comprimento de onda ou pela frequência, você vê que estão relacionados. Maior comprimento de onda, menor frequência. Você tem que lembrar sempre. Tá ok? E várias coisas acontecem com essa onda. Por exemplo, se eu colocasse aqui um anteparo. Aliás, a onda tem uma coisa importante, né? Você está vendo que aqui eu botei um anteparo? Não deveria ter onda aqui, né? Mas tem, ela vem e percorre, ela preenche o espaço que você quis esconder. Isso aí chama-se difração. Então, difração é esse fenômeno que as ondas, só ondas têm isso. De preencher o espaço que eu bloqueei. Porque se a onda fosse apenas propagasse numa única direção, então ela não teria como, de fato, preencher esse espaço aqui que eu bloqueei, né? Ali seria a sombra. Mas mesmo na sombra tem luz. Porque ela tem essa característica de contornar os objetos através desse fenômeno de difração. Mas não é só isso que acontece com as ondas. Você pode ter absorção. Se eu viesse aqui e botasse a minha mão aqui dentro, você vê que eu mato quase todas as ondas, né? Por quê? Porque eu pego e absorvo essas vibrações, essas oscilações. Isso chama-se absorção. Porque para produzir isso aí, tem que ter energia ali, né? Não é isso? Por isso que o motorzinho está trabalhando. E a onda pode ser absorvida. Então, o fenômeno de absorção é algo que acontece com a onda. Então, quando eu ligo a luz e ela desaparece, foi absorvida. Já mostrei que ela pode ser difratada, mas ela pode ser também refletida, né? Cadê meu espelho mágico? A luz eu posso jogar, todo mundo já sabe da reflexão, né? Todo mundo se olha no espelho. Então a onda pode mudar a sua direção se ela interagir adequadamente com uma superfície. Absorvida, difratada. Agora, ela pode ser transmitida também. Então, se eu pegar um bloco transparente, não é isso? E iluminar, todo mundo sabe que a luz passa. E tanto é que você me vê, né? Agora, quando a luz passa pelos objetos, acontece uma coisa interessante, né? Porque se eu chacoalhar o objeto, você pensa que eu estou chacoalhando, não é isso? Mas eu não estou. Então, você vê assim, uma parte da minha cabeça chacoalha, a outra não. Isso é a refração. Porque a luz, ao passar por um objeto transparente, isso é a transmissão. Ela muda sua direção. Então nós temos a luz, que são ondas de eletricidade, e você vai entender por que é importante entender que ela é uma onda de eletricidade. Ela está caracterizada por frequência, comprimento de onda. Ela pode ser absorvida, desaparecer quando encontrar um objeto. Ela pode ser transmitida, refletida e absorvida. Tá certo? Bom, então a gente tem que olhar a luz daqui para frente como eletricidade. Ondas de eletricidade. E eletricidade gosta do quê? Você lembra? De cargas elétricas. Primeira coisa que a gente aprende quando vai aprender eletricidade são cargas, não é isso? Não é? Quer dizer, primeiro o professor começa a falar, ó, tem dois tipos de carga, positivo e negativo, que se atraem. Né? E se eu botar duas negativas, se repelem. Se eu botar duas positivas, também. Então, primeiro a gente aprende que tem carga. Então, a eletricidade tem tudo a ver com carga. Mas a luz tem a ver com carga? Não, a luz não é carga se propagando, é só
o campo elétrico que uma carga eventualmente poderia produzir se propagando. Mas quando essa luz encontra uma carga, tem tudo a ver, porque a gente aprende que eletricidade gosta de carga. Portanto, quando a luz, que é eletricidade, encontra carga, eles começam a interagir. Então agora eu venho no segundo bloquinho. Nós queremos entender como é a matéria. Aqui as transparências estão... Normalmente elas são coloridas, bonitas, mas esse ano a gente teve que correr um pouco. O que são átomos e moléculas? Bom, primeiro matéria, quando a gente fala em matéria, a gente fala em átomos e moléculas, não é isso? Todo mundo já aprendeu isso, né? Isso não é mais um palavrão, é? Não. São aquelas coisinhas pequenininhas que constituem tudo, né? E eu tenho aqui um exemplo interessante de um dispositivo aqui que mostra como que a matéria é. Nós estamos acostumados com o gás, né? Só para mostrar que o gás é um grande exemplo da constituição da matéria. Nós temos esse dispositivo aqui, tem umas bolinhas, e quando eu ligo essa maquininha, essas bolinhas nesse movimento frenético seguram esse suporte aqui, ó. Eu abaixo, ele volta. Da mesma maneira que eu aperto uma bexiga, ela volta. Por quê? Porque lá os átomos e moléculas estão fazendo uma força nas paredes, não é isso? Então, a matéria é constituída de átomos e moléculas. Pode ser gasosa, como é o caso dessas bolinhas indo para todo lado. Pode ser um líquido, quando essas moléculas pararam de andar tão rapidamente, estão mais devagarzinho. Ou pode ser um sólido, quando elas simplesmente ficam localizadas. Tá certo? Então a matéria existe em vários estados, é constituída de átomos. Não precisa. Todo mundo enxergou aqui, né, o meu modelo de gás? Aliás, tem lá no Instituto um modelinho desse? Nós vamos fazer um, né? Porque isso aqui mostra aquela famosa lei de que PV é igual a nRT. Entendeu? Isso aqui é a origem da atomística. Quando o pessoal... A primeira grande comprovação de que a matéria era constituída de átomos veio quando eles entenderam os gases. Eles foram capazes de entender como funcionavam os gases. Isso foi um avanço muito grande para a tecnologia, porque depois veio o uso dos gases para movimentar máquinas e assim por diante. A máquina a vapor e tudo isso. Bom, mas e aí? Tudo é átomo e molécula, certo? E tudo átomo e molécula tem cargas. E aí que começa a história bonita nossa da ótica. Porque como a matéria tem cargas, e a gente já aprendeu desde o jardim da infância, que átomos e moléculas é aquele monte de carga junto, não é? No núcleo as cargas positivas, os elétrons girando. Então são cargas. O que acontece quando carga encontra eletricidade? Interage. Não é isso? Voltagem, campo elétrico, vê uma carga, faz uma força sobre ela. Então o que acontece quando a luz encontra a matéria? É eletricidade encontrando cargas. E aí há uma interação. Tá certo? É assim que a luz interage com a matéria. E como a matéria ela é diferenciada, quer dizer, a blusa dela cor-de-rosa ou a dela azul, são assim porque tem átomos e moléculas diferentes. E a luz interage diferentemente, porque dependendo se tem mais ou menos carga ou distribuídas de forma diferente, a luz interage diferentemente. Então, aí que começa aquela interação. A luz, que é composta de eletricidade, encontra a matéria, que é composta de cargas. Elas se adoram. Então imagine a eletricidade vendo essas cargas, o que ela vai fazer nas cargas? Vai exercer uma força e começa a chacoalhar. E dar energia para essas cargas. E para ver isso, nós criamos um modelo aqui. Porque o interessante é que essas cargas estão lá ao redor. Então você imagina como é a coisa, né? Você tem lá uma parte positiva, aquelas cargas negativas ao redor. Elas estão se mantendo no átomo graças à interação negativa-positiva. Mas elas não estão tão fortemente ligadas. Tanto é que o raio, por exemplo, é uma grande quantidade de eletricidade que tira as cargas, ioniza o gás, que a gente chama. E elas são relativamente imóveis. Eu posso pegar, né? Imagine que você é um grande átomo, né?
eu poderia pegar e deslocar os elétrons com relação ao núcleo. E é isso que a luz faz. A luz vai lá, encontra os elétrons, e a luz é um campo elétrico que vai para cima e para baixo, não é? Ela leva as cargas da matéria para cima e para baixo. E as cargas da matéria indo para cima e para baixo realizam 1 milhão de outras coisas. Né? Imagine que ela é um átomo, ela é outro, ela é outro. E eu venho com a luz aqui. Eu começo a chacoalhar as cargas dela. Mas ela está ligada a outra. Então começa a chacoalhar a outra, e começa a chacoalhar a outra, e todo mundo começa a vibrar. É assim que a luz é absorvida pela matéria e aquece. Porque o aquecimento da matéria são os átomos vibrando rapidamente. Entendeu? Mas nós vamos demonstrar aqui nossa cuba de onda. Nós fizemos um modelo de átomo que é um modelo... Você vê que a gente adora mecânica, né? Se a gente vivesse na época do Newton, a gente ia se dar muito bem. Então isso aqui para nós é um modelo de átomo. Porque lá no átomo, as cargas estão presas como se fossem também uma espécie de mola. Embora o elétron está girando lá ao redor, se eu aplicar um campo elétrico no átomo, essa nuvem se desloca. Porque o que o campo elétrico faz é, para baixo, a luz é um campo elétrico que é capaz de levar as cargas para baixo e para cima. Então isso aqui para nós é um átomo, que quando interage com a luz, ele chacoalha. E aqui então nós vamos pegar nossas ondas, vamos botar nossos átomos aqui dentro, e vamos ligar. Bom, você vê que se eu colocar, ela não está mexendo muito, está mexendo mais a mesa do que ela. Mas se eu colocar uma frequência adequada, ela começa a chacoalhar. E aí é que entram as cores. A cor nada mais é do que uma frequência diferente da luz. A luz é sempre igual. Aliás, toda a radiação eletromagnética, infravermelho, micro-ondas, raio-x, tudo isso é campo elétrico oscilando. Só que com frequência diferente. E como você pode ver, dependendo da frequência, um danadinho do átomo gosta de absorver ou não. Como cada frequência é uma cor, então, por exemplo, o vermelho é uma frequência mais baixa do que o verde, que é mais baixa do que o azul. Portanto, o comprimento de onda vai o inverso, não é isso que a gente aprendeu? E as moléculas da blusa dela gostam de absorver luz. E gostam de devolver para a gente somente a luz avermelhada, vamos dizer. No dela, a azul, no dele, o verde. Tá certo? Agora, às vezes, absorve tudo, como é o caso do preto. Absorve todas as frequências que eu jogo e não devolve nada. E, às vezes, absorve tudo e devolve tudo, como é o caso do branco. Então, daqui a pouco nós já vamos começar a somar e subtrair luz, cores, né? Mas eu queria mostrar para vocês aqui o princípio da excitação dos átomos. E você já viu que tem uma coisa interessante aqui. Então, imagine que tem um átomo ali, o campo elétrico da radiação é capaz de vir e chacoalhar essas cargas. Tá certo? Então ele vem e chacoalha a carga. Se eu botar muita, ele não chacoalha. Se eu botar a frequência adequada, ele fica chacoalhando. Agora, o que é interessante é que quando eu desligo, ele emite também. Porque ele continua chacoalhando e as cargas que estão chacoalhando funcionam como uma antena. Aliás, é assim que a antena da rádio funciona. Pega a carga, vai chacoalhar, ela produz radiação. Então, quando eu excito um átomo... Acho que não precisa. Inclusive, quando eu estou dando luz para o átomo, ao mesmo tempo ele está me devolvendo. Você está vendo? Que forma aqui umas ondas. Claro que o átomo, por que ele vai emitir numa única direção? Não, ele emite para todos os lados. Essa é a luz que devolve, essa é a luz que eu enxergo. Então, quando eu olho a luz do professor, a luz que vem da camisa do professor Pilege, eu vejo que é vermelha. Ele absorveu toda a luz, um pouco da luz, a energia da luz, ele transferiu para outras formas, chacoalhou todas as moléculas que estavam lá, aqueceu,
e um pouco ele devolveu. Então, quando você vai lá na cartomante, que ela fala assim, não, você tem que tomar banho de luz azul, porque a luz azul penetra em você. Ou então, use uma roupa azul, porque a roupa azul traz energia do cosmos. É mentira. Não acredite. Porque, na verdade, quando ele usa uma roupa azul, essa é a única luz que ele não absorve. Essa que ele devolve. Não é? Então deveria ser o contrário, ele tem que usar uma luz vermelha, uma blusa vermelha para absorver o azul do cosmos. Então isso é o que a gente está vendo aqui. Eu excito, e aí quando eu paro, devolve um pouco. Agora, isso demora um pouco, como você vê, né? Eu excitei, ele já está dando luz, por isso que quando eu ilumino eu já começo a ver os objetos. Mas quando eu paro, ele continua me dando um pouquinho. E quanto tempo demora para ele devolver? É rápido demais. Às vezes é lento. Então eu dou luz, os átomos absorvem, aí eu paro a luz, ninguém avisou os átomos, ele fala, parou. Aí eles vão dando aquela energia de volta. Isso normalmente demora 10 a menos 9 de segundos. Sabe quanto que é 10 a menos 9 de segundos? Vocês já aprenderam notação científica, né? É 1 dividido por 1 bilhão. Se eu pegar 1 segundo, dividir por 1 bilhão, protege o nosso dinossauro. Então, a gente pega 1 segundo, divide por 1 bilhão, esse é o tempo que normalmente demora. Mas, às vezes, as moléculas são tão engraçadas que elas absorvem um monte de luz e vai devolvendo devagarzinho. Tá certo? Então, nós vamos mostrar para vocês o dinossauro. E vamos apagar a luz pra caramba, como diz o Google. Pra gente... Então, até agora, nós só estamos vendo a interação da luz com a matéria mesmo, né? Então, nós vamos desligar essa luz. Desligar essa luz. Atenção. Calma. E nós vamos pegar o seguinte. Deixa isso aqui um pouco parado. Nós temos aqui Você pegou sua blusa? O Gugs. Aqui que nós temos aqui. O Gugs enfiou tão bem na blusa. Temos aqui um dinossauro. Agora vamos apagar a luz, né? Apagar toda a luz. Com dinossauro pode apagar a luz. Ó, ninguém está vendo muito dinossauro. Vê um pouquinho dinossauro, porque esse dinossauro já está absorvendo a luz dos outros. Isso é aquele material que a gente chama... Normalmente a luz que a gente pega e devolve, a gente chama de fluorescência. Mas quando ela demora muito, a gente chama de fosforescência. É o mesmo processo. Eu dei energia, os elétrons foram excitados, e aí estão devolvendo devagar. Aí nós vamos pegar agora uma luz aqui, que é uma frequência. E a gente tem a opção de excitar aqui o rabo do dinossauro ou a cabeça do dinossauro. O que vocês querem? Hã? O rabo. Mas eu já excitei a cabeça, então eu vou excitar mais o rabo. Para excitar o rabo, evidentemente, a gente coloca a luz no rabo. Não vai poder colocar a luz na cabeça. Tá certo? Então aqui, ó, essa aqui é uma fonte que produz luz numa determinada frequência, que a gente chama de violeta, quase ultravioleta, mas ainda não é ultravioleta mesmo. E aí eu venho e excito o rabo, segura aqui, vamos ver se o dinossauro ficou com o seu rabo excitado. Então, como vocês podem ver, o rabo, mas se você esperar um pouquinho, ele está dando para você energia de volta. Daqui a pouco, o rabo desexcita. Nós podemos também excitar o dinossauro como um todo, porque diz que é a coisa adequada para se fazer. Então a gente tem que vir, né, passar a luz por tudo aqui. Olha, tenha cuidado ao fazer essa experiência em casa. Pode não funcionar da maneira que pretende. Então, eu dei energia, as moléculas desse plástico absorvem essa energia e vão devolvendo devagarzinho. Então é como se aquela bolinha estivesse chacoalhando devagar e devolvendo a luz. Tá certo? Essa é a fosforescência. O que muda da fosforescência para a fluorescência? Os dois é a devolução da energia da luz para a gente, na forma de luz. O que muda é o tempo. A fluorescência é rápida.
Então, por exemplo, a camisa dela, eu iluminei, ela devolveu, não é? E a hora que eu desliguei, a luz já encerrou, porque foi tão rápido. Agora, esse aqui não. Esse aqui fica e que fica e que fica. Tá certo? Então, a fosforescência e a fluorescência é uma questão de tempo. Mas é as moléculas devolvendo a energia para a gente. Como que isso acontece? Bom, isso seria o tópico de uma outra aula, que é a ótica física, e que nós não vamos envolver aqui. Então, no nosso Road Atlas, na nossa rota, nós já entendemos luz, e agora, vocês já são físicos, tem que olhar a luz. Se você contar para o seu namorado o que é luz, você vai falar, benzinho, luz, é eletricidade oscilante. Ele vai falar, você é física. Não vai? Então pronto, já virou uma física. Então a gente sabe que a luz é eletricidade oscilante, e muita gente contribuiu para essa interpretação, não nasceu assim, né? Tem muitos personagens que contribuíram. O ano que vem, quando vocês voltarem, não, eu espero que vocês não voltem, espero que vocês já tenham na universidade, mas aqui nós temos até a universidade, então você pode voltar, porque o ano que vem a aula é ótica física. Aí eu vou explicar direitinho essas coisas todas. Mas agora basta a gente entender que a luz é eletricidade oscilante, a matéria são cargas e eles se adoram. Luz adora a matéria. E a luz é absorvida e pode ser reemitida ou refletida, tá certo? Ou simplesmente ser absorvida e se converter em energia interna, como é o caso das cores que eu não enxergo. Eu jogo luz branca, mas só enxergo vermelho. O resto foi para onde? Desapareceu ali dentro. Em geral, se converteu em calor. Bom, então a gente já sabe tudo. Como é luz, como é matéria. Temos que dar um passo seguinte, né, Gugs? Qual que é o passo seguinte? Bom, o passo seguinte aqui, eu já adiantei para vocês, que era mostrar como que a luz e a matéria... Está em inglês, mas nós somos uns idiotas, né? Botamos em inglês a transparência. Mas vocês não são, então vocês vão entender tudo. Então você tem a matéria, cargas, a luz, onda de eletricidade, e um chacoalha o outro. É assim que a energia vai de um para outro. Tá certo? E eu mostrei para vocês, você vê que é interessante. A luz oscila, só que aí campos elétricos que oscilam. A matéria são cargas, que também pode oscilar, né? Você imagina que ela está rodeada de cargas. Aí eu venho, desloco para lá e para cá. É assim que a interação acontece. E os dois oscilam. Tudo que oscila pode se acoplar. E para mostrar isso, eu tenho aqui um pêndulo acoplado, que é bonitinho, para mostrar para você como que a energia vai de um oscilador, que é o campo eletromagnético, para outro oscilador, que é o átomo. Então eu pego aqui. Não, aqui fica bom. Eu venho aqui. Eu vou, na nossa mente, né, pra você ver como a gente viaja, né? Então na nossa mente, isso aqui é a luz. Esse primeiro é o pêndulo. E esse segundo é o átomo. E normalmente eu venho, dou energia, que é essa oscilação, que é a luz, e se eu solto, ela acha uma maneira de dar toda a energia para o átomo, e aí é interessante, porque se eu não fizer nada, a energia volta para a luz. Tá certo? Então eu pego o átomo, dou luz, ele absorve essa energia e devolve depois em luz, que é o que nós vimos no rabo do dinossauro. Era oscilações de eletricidade, virou oscilações de carga, voltou a ser oscilação de eletricidade. Porque lembra, uma carga, ela produz um campo elétrico, não produz? Se oscilar essa carga, o que acontece com o campo elétrico? Oscila também. Por isso que a antena, quando a carga oscila, ela emite radiação. E eu ligo o meu rádio e recebo aquela radiação. Tá certo? Simples, né? Também acho que é simples. Muito bem. Então, até aí está tudo bem. Então, luz, matéria, oscilação. E a cor nada mais é do que a frequência da oscilação. Tá certo?
E como eu mostrei no meu átomo, não é qualquer cor que ele absorve. Cada átomo, se eu mudasse aqui, se eu colocasse uma bolinha menor, a frequência com que ele gosta de absorver e dar de volta ia ser diferente. Por isso que nós temos essa infinidade de moléculas que absorvem e emitem em cores diferentes. Não é verdade? Muito bem. Então agora, depois que nós entendemos a primeira... Cadê meu diagrama? Vamos ver onde que nós estamos aqui. O tempo está passando, gente. O tempo não perdoa ninguém, né? Então nós estamos aqui, ó. Vixe, na primeira linha. Conseguimos preencher a primeira linha. Alguém tem dúvida da primeira linha? Não. Nós sabemos tudo de luz, sabemos tudo da matéria. Tudo que é importante, pelo menos, para entender essa interação. E já sabemos a interação. Agora, eu usei a detecção para explicar tudo, mas não expliquei como a detecção funciona. Então nós temos que começar a entrar na detecção. E eu preciso ver aqui para ver que eu não estou esquecendo de mostrar nada para vocês, porque afinal vocês merecem o melhor. Então, chegamos no detetor. Veja bem, no detetor, ainda não chegamos na interpretação. Chegamos lá no detetor, que é o olho. Todos os animais têm e eles enxergam a luz. Tá certo? Agora eu pergunto para você, como você acha que detetor olho funciona? Olho é luz? É matéria? Portanto, o funcionamento do olho está baseado no mesmo princípio de interação da luz com a matéria. A luz tem que chegar no olho, tá certo? E tem que ser detectada. Então o olho vai ter lá moléculas que vão saber fazer isso. Mas antes do olho saber fazer isso, qual é o tamanho do olho? 2 centímetros de diâmetro, né? 2,5. E qual é o seu tamanho? 1,60. Eu estou vendo ela inteirinha? Estou. Faltando alguma coisa? Não. Como que 1,60 m cabe dentro de 2,5 centímetros? Como que você acha? Bom, então, eu vou explicar como que funciona. Também pela ótica. Aí vocês lembram de lentes. Nessa aula aqui eu não vou falar muito sobre refração, então não vou falar muito de lentes. Mas lente é uma coisa maravilhosa. Porque ela, através da refração, que é aquela propriedade da luz se transmitir pelos objetos, eu posso mudar a direção da luz. Tá certo? E tudo isso porque a luz é onda, senão eu não conseguiria fazer isso também. Então a luz vem e muda de direção. Ela vem e muda de direção. Bom, eu posso pegar um pouco de luz que vem da cabeça dela, um pouco que vem do pé, mudar de direção e botar dentro de 2,5 centímetros. Que é o que o olho faz. Porque senão, a gente não tinha como enxergar. Se o olho não tivesse essa característica de pegar um objeto grande e transformar ele num pequenininho, mas como que eu ia ver? Eu tenho que pegar todo que está aqui dentro, eu enxergo essa sala inteira. A luz que vem de todos os pontos tem que vir e ir lá dentro do meu olho, que é muito pequenininho. Então o olho funciona como uma lente. E... Ô Gugs, vamos ligar aqui. Nós vamos montar aqui um olho. Claro, vamos montar um olho tranquilo. Deixa eu tirar meu átomo, meu campo. Nós vamos pegar o nosso dinossauro. Não esse aí. O outro ali. Aí você tem que dar 1 minuto para nós, que afinal ninguém é de ferro. Nós temos que... Não, o grande. Isso. Depois vocês vão olhar essa imagem aqui, a hora que eu explicar como que você enxerga tridimensional, etc. Isso aqui é só para a luz não te incomodar. E aí então nós temos que vir aqui, eu e o Gugs temos que fazer essa aqui funcionar rapidinho, senão vocês vão ficar também de saco cheio. Bom, aí nós temos que apagar as luzes e você tem que olhar esse quadro aqui, que é um quadro que nós teremos no Álvaro Guião futuramente, que é um quadro que tem lentes.
Então isso aqui representa um objeto. Um objeto, como a menina. Qual é o seu nome? Bianca. Então, esse aqui é a Bianca. Claro que a Bianca é muito mais bonita do que minha lente. Mas da Bianca saem raios de luz de toda a extensão dela. Tudo vem vindo. Então é como se fosse aqui. Sai raios de luz, né? E eu tenho que pegar toda essa extensão e colocar num ponto. E o olho tem essa curvatura que a gente enxerga, que a gente vê, né? Arredondada assim. Porque um objeto transparente que tem o formato arredondado, né? E isso vocês veem no próximo ano para entender como que funciona uma lente, ele vai pegando todos os raios de luz e vai jogando no mesmo ponto. Então a Bianca, que era desse tamanho, aqui, virou esse tamanhozinho aqui. Mas tudo que é da Bianca está aqui. Só que na forma compacta. Tá certo? Então nós fizemos aquele, como que chama, compactação da file. Mas toda a informação está lá. Aí tem que descompactar. Pobre Bianca. Ela está aqui. Nós temos que vir nesse ponto aqui e descompactar. Senão eu não enxergo todos os detalhes da beleza da Bianca. Então preciso descompactar. E quem que faz isso? O que tiver nesse ponto aqui, que é o que nós chamamos de retina, é que vai fazer isso. Bom, mas você percebe que para eu ver a beleza da Bianca, eu tenho que ser capaz de distinguir o nariz do olho, né? Senão a Bianca vai virar uma maçaroca. Não vai? Vai, não vai? Então, vai. Então aí começa uma coisa importante, que é o quanto que o olho consegue resolver as coisas. Nesse ponto que está aqui, né, se por acaso isso aqui é o nariz da Bianca, o olho e o nariz, se eu chegar aqui e não conseguir distinguir a distância entre eles, eu vou ver a Bianca como algo fosco. Então aí vem o conceito que nós chamamos de resolução. Então, antes de eu passar para a resolução do olho, a acuidade visual, é importante a gente entender essa parte geométrica do olho. Já já nós vamos ver o que muda, as doenças que mudam essa geometria. Mas o olho funciona assim. Luz vem de uma extensão grande e o olho faz esse favor de colocar tudo num ponto. E ele projeta, então, a imagem nesse local aqui que a gente chama de retina. Tá certo? E lá é onde começa a brincadeira. Lá na retina. Interessante, né? Até a retina, nada aconteceu de muito interessante. Chega na retina, nós temos... pulei um monte de coisa aqui, Augusto. Preciso voltar. Chega na retina, é onde nós vamos ter a resolução da Bianca. Mas antes de mostrar a resolução da Bianca, eu preciso voltar um passo atrás e demonstrar para vocês que de fato... mas eu posso fazer isso depois, né? As moléculas... Bom, vamos fazer uma experiência agora, para a gente ver se a gente consegue ver a Bianca. E quando a gente vai lá ver a Bianca, lá no fundo do olho da gente, lá na retina, que é onde está formando a imagem, nós temos um monte de detetores. E esses detetores são moléculas. E são moléculas especiais que, quando absorvem a luz, elas recebem energia e produzem eletricidade. São fotorreceptores. E isso vai lá para o cérebro. E nós temos, então, esse arranjo de detetores. É claro que a resolução que eu consigo enxergar, para eu enxergar a diferença entre o nariz e o olho da Bianca, você não está brava comigo não, né? O nariz e o olho da Bianca, significa que pelo menos o nariz e o olho tem que cair num detetor. Se por acaso a distância do nariz e o olho da Bianca nesse ponto for menor do que a distância entre os detetores, eu não consigo ver. Ou eu vejo o olho, ou eu vejo o nariz. Então, a gente, como nós temos esse arranjo de moléculas lá no fundo do olho, lá na retina, e esse arranjo de moléculas
tem uma distribuição, isso dá um limite para a gente de resolução. Isso é o que nós chamamos de acuidade visual. O ângulo visual é esse ângulo, né? Eu estou aqui, eu imagino que o meu olho é um ponto, o ângulo que determina o objeto é o ângulo de visão. Agora, o poder de eu ver, o menor ângulo que eu sou capaz de enxergar é a chamada acuidade visual, ou a sensibilidade, ou a resolução que eu sou capaz. E nós vamos medir isso aqui, então, aqui na aula. Vamos ver quanto que a gente consegue enxergar. Então agora tem que acender a luz ali. Eu vou pegar duas folhas aqui. Na verdade, o nosso ângulo de acuidade visual é da ordem de 1 minuto de arco. 1 minuto de arco significa 1 milímetro dividido por mais ou menos 3.400 milímetros. Então eu peguei aqui e produzi 2 pedaços de papel com 2 faixas. Não vou dizer que isso aqui é o olho e o nariz da Bianca, são só 2 faixas. Tem que acender todas as luzes, senão o pessoal não vai enxergar. Todo mundo vê que aqui tem 2 faixas, não vê? Tá, então, aqui, olha, as 2 faixas estão separadas de 4 milímetros. Quero saber quem que não está enxergando 2 faixas. Lá no fundo, isso dá ajuda. Você não está? Mas você vê, é um só, todo mundo está. Se aqui tem 4 milímetros, e daqui até o fundo da sala deve ter mais ou menos 10 metros, e 10 metros, quantos milímetros são 10 metros? $10.000. Então, o ângulo, não sei se vocês se lembram, que o ângulo é o arco dividido pelo raio. Então dá 4 dividido por 10. Então, um ângulo de 4 minutos, todo mundo está sendo capaz de enxergar. Então agora eu vou mudar. Vou botar 2 linhas separadas de 2 milímetros. Certo? Então agora vamos ver quem está enxergando. Você está enxergando? Você está enxergando? Metsa. Você? Começou a ficar duvidoso. Olha, a linha divisória entre quem está enxergando e quem não está enxergando é mais ou menos ali, ó, na linha do pilege, não é? Pessoal atrás ali está enxergando? Não. Pessoal na frente está? Tá. Então, por favor, Google, segura aqui, que eu tenho 2 milímetros. Eu preciso medir quanto tem daqui até lá. 1, 2, 3, praticamente 4 metros. 2 milímetros dividido por 4, 5 metros, dá 2 dividido por 5.000. Que é mais ou menos 1 dividido por 2.500, que daria aí da ordem de 1,5 minutos de arco. Esse é o poder que a gente tem. Então, quando eu estou olhando a Bianca, se eu me afastar 5 metros, o que tiver separado nela de 2 milímetros, eu já não estou perdendo o poder de resolução. Agora, isso lá no fundo do meu olho. Porque ela foi projetada lá no fundo do olho. Tá certo? Então o ângulo de acuidade visual é o menor ângulo que a gente é capaz de enxergar. Porque nós temos que pensar no olho como um ponto. E a luz vai naquele ponto. Certo? Bom, então, você vê que nós medimos aqui, né? E dá isso aí. Ótimo. Bom, isso se fosse um olho perfeito. Mas nem sempre o olho é perfeito. Às vezes, o que acontece? Vou apagar a luz aqui. Tudo bem? Ó, pode filmar essas. Você é da clube, né? Olha, é da clube. Se está na clube, tá legal. Você pode filmar as meninas. Instituto cheio de belezas. Então, nós vamos olhar um pouco o que pode acontecer no olho. Pode acontecer o seguinte. A lente que está na frente do olho, né? Ela pode não ser tão perfeita. E ao invés de jogar a imagem lá na íris, que é onde a gente quer, ela pode jogar um pouco antes.
Bom, então o que acontece? Você vai falar assim, não, aí então você está vendo a Bianca só maiorzinha. Não, você está vendo a Bianca embaçada. Isso significa fora de foco. Para que a gente enxergue um objeto, a nossa área de detectores no fundo do olho é tão restrita que a imagem tem que perfeitamente ser colocada lá naquele plano. Tá certo? E aí está acontecendo que a imagem está se formando antes. Isso é o que nós chamamos de um olho míope. Então o olho míope, ele se deformou, é como se a curvatura da lente aumentou, ficou uma lente que focaliza antes. E aí nós temos que corrigir isso. Por exemplo, eu sou míope. Se eu tirar meu olho, meu óculos, cadê a Bianca? Porque para quem é míope, tirar o óculos é como tirar o olho. Então, nós temos que corrigir isso. Eu pergunto para vocês, para corrigir isso, eu tenho que jogar a imagem mais para lá. Eu tenho uma lente que é altamente focalizadora. Para corrigir, eu tenho que pôr uma que diverge, né? Uma lente que diverge, nós chamamos de lente o quê? Negativa. Não é isso? Então, para corrigir a miopia, a gente usa uma lente que é assim, ó. Ela tem uma curvatura contrária. Tá certo? E se eu vier aqui colocar, eu sou capaz de levar de volta. Opa, contrário. Opa, aqui não está bem, não tem problema. Aqui é quando o meu óculos está um pouco para frente, assim, ainda eu tenho que posicionar ele bem, né? Então, a gente usa uma lente de curvatura côncava, né? Uma lente côncava, que nós chamamos de lente negativa, para corrigir a miopia. Isso é pergunta dos... como que é pergunta aí dos... vestibular, né? O que você usa para corrigir cada coisa. Mas às vezes, tá bom, todo mundo está vendo que colocando uma lente ali côncava, eu sou capaz de corrigir a miopia. Mas, às vezes, o que acontece é que o olho, ele focaliza além da retina. Aí você vai falar assim, bom, então, não, se não focalizou, se está além da retina, você está vendo embaçado. Esse é um olho... O quê? Não, não é o astigmatismo ainda. Isso é o olho hipermétrope. Então tem o míope, a imagem se formou antes. A hipermetropia se formou depois. Tá certo? Bom, se a miopia significa que a lente natural do olho está focando muito. A hipermetropia significa que a lente está focando pouco. Se lá nós tivermos que diminuir a convergência, aqui nós temos que aumentar. Então nós temos que pôr uma lente convexa, uma lente positiva que aumente a convergência. Então nós vamos pegar essa lente aqui, que agora é uma lente de curvatura para fora, e vamos corrigir o olho hipermétrope. Então quando a gente fica velhinho, o olho, o que acontece? Relaxa os músculos, a gente fica com um pouco de hipermetropia. Tem que colocar uma lente que focalize mais a luz no fundo do olho. E aí a gente enxerga perfeitamente. Às vezes a gente tem os dois, né? Aí tem que ter o bifocal, que num lugar é positivo, no outro lugar é negativo. Bom, isso aqui era só para mostrar o olho. Mas a menina me perguntou do astigmatismo. O que é o astigmatismo? O olho não é bem assim. O olho é uma esfera. E às vezes o que acontece? Dá para acender a luz lá, Gugs? Às vezes acontece que a esfera não tem a mesma curvatura nesse sentido e nesse sentido. Então, se eu tiver um objeto inclinado assim, eu focalizo num lugar. Se tiver inclinado assim, focaliza no outro. Porque na vertical e na horizontal, a lente é diferente. Isso é o astigmatismo. E se você pegar a folha que eu dei para você, nós vamos ver se você tem astigmatismo. O professor Pilege não tem a folha? Por favor, me forneça uma folha, professor Pilege. Quem que não tem?
Então vocês estão vendo aí várias linhas, não estão? Você vai fazer o seguinte: tampa o olho direito. Não, tampa o olho esquerdo. Do jeito que está aqui é melhor tampar o esquerdo. Tampa o olho esquerdo. Quem não tem ainda? Ó, você vai tampar o olho. Põe isso aqui em cima da carteira. Tampa o olho esquerdo e olha com o direito e vai se aproximando. Se você tem astigmatismo, presta atenção. Você vai ver cada linha focalizando num plano. Então, por exemplo, se eu tirar meu óculos, tampar o olho, aqui eu focalizei uma, aqui outra, só aqui que eu estou focalizando todas. Significa que cada direção tem um foco diferente. Quem usa óculos, tira o óculos. Se você tem astigmatismo, normalmente quem tem miopia e tem astigmatismo junto. Hã? Então você vai conseguir ver. Então você vê primeiro uma linha bem pretinha, só depois que uma pessoa normal que não tem deve ter a focalização de tudo em torno de 25 centímetros. Então você vai aproximando, vai ver uma, outra. Alguém tem, viu? Agora, se você usa óculos, o óculos está corrigindo, você tem que tirar o óculos, claro. Tá bom? Não, mas não é para... Tá ok? Alguém tem astigmatismo e notou que tem? Tchau. Você tem, né? Conseguiu ver que focaliza em diferentes lugares? Não? Só você tampar o olho esquerdo. Não, esse aqui bem, tampa esse. E aí vai aproximando e afastando. Vai devagarzinho. Bom, mas vamos continuar, senão nós não vamos acabar a aula, né? Então, nós aprendemos como funciona o detetor. O detetor lá no olho, a imagem está lá. E aí? Bom, e aí, que lá no fundo do olho, nós temos que ver o que tem lá. Então nós temos que fazer um pouquinho da fisiologia do olho. Então a imagem entrou. São lentes que fazem com que a imagem é formada lá no fundo. E chega lá no fundo do olho, nós temos vários detetores. Lá no fundo existem moléculas que são capazes de ver. Essas moléculas, na verdade, se agrupam em dois tipos, os chamados cones e os chamados bastonetes. Tá bom? Os bastonetes, eles enxergam claro e escuro. Então eles dão o balanço de claro e escuro, enquanto os cones enxergam as cores. E nós temos três tipos de cones. Nós temos cones que enxergam, ou que têm moléculas capazes de enxergar. Opa, aqui ainda não... Ah, tem mais uma coisa. Antes de chegar no cone, desculpa, tem que fazer mais um experimento. Antes de chegar nos cones que vai para o cérebro, nós temos lá no fundo do olho esses detetores. Se você olhar, tem um local, imagine, tem esse monte de molécula, tá lá, elas estão ligadas por nervos, e tem um lugar que é a saída desses nervos. É o ralo. E nesse ralo, por onde escapa tudo, não tem célula nervosa. Ali é o tubo de saída. Esse local é chamado ponto cego. Ali não tem células sensíveis. Tá certo? E nós vamos fazer mais um experimento para você enxergar o ponto cego. Então você vai pegar de novo o meu papelzinho aí. Tá bom? Vai novamente tampar o olho esquerdo e olhar o X. É esse aqui, ó. Então você pega, tampa o olho esquerdo e com o direito concentre-se no X. E aí vai aproximando. Vai ter um momento que você deixa de ver o ponto escuro. Olhe só no X. E vá aproximando o seu olho, devagarzinho.
chega uma hora que o ponto escuro desaparece. A hora que esse ponto escuro desaparece é porque a imagem dele formou exatamente no ponto cego, onde não tem detetores, não tem células para detectar. Conseguiu ver? Conseguiu? Não, você tem que olhar. Olha com esse olho, olha no X e vai aproximando devagarzinho. Chega uma hora que esse ponto aqui desaparece da imagem. Agora, você não pode focalizar o seu olho na bolinha escura. Você tem que focalizar no X. Mas ele vai estar lá na visão. Ele vai estar formando a imagem no fundo do olho. Mas aí você vai aproximando, chega uma hora que a imagem dele forma exatamente sobre o ponto cego. Aí você não enxerga mais ele. Aí se aproximar mais, enxerga. Certo? Muito bem. Então, esse é o ponto cego. É onde todas as ligações das células sensoriais saem do olho. Nós vamos ter que pôr em ordem aqui, né? Bom, mas vamos continuar com o olho, porque isso aqui é só para você ver como que é lá o fundo do olho. O fundo do olho tem, como eu falei, vários tipos de células, e essas células, na verdade, têm substâncias diferentes. Então, da mesma maneira que a blusa dela azul emite azul, lá tem uma substância que absorve o azul e não absorve nada do resto. E o olho tem uma série de proteções, mas na verdade... Cadê meu pointer? Na verdade, a luz entra, chega lá no fundo do olho, aqui é a retina. Existe uma série de estrutura e os cones e os bastonetes estão lá atrás. Tá ok? E tem então lá cones que absorvem vermelho, azul e verde. E o amarelo? Não tem cone que absorve amarelo. E tem os bastonetes que absorvem a intensidade. E ele tem uma estrutura, aqui é o ponto cego. É onde todas as ligações dessas células vão para o cérebro. Então nós temos 3 tipos de células sensoriais que nós somos capazes de detectar. E quem interpreta a imagem, você vê, até o olho não existe nada, só existe uma imagem física. Você ainda não enxergou nada. Tem que ir para o cérebro. Quem vê a imagem é o cérebro. Tá certo? Eu aciono essas células e aí ele vai processar. Porque é uma bagunça. Entende? Chega lá um monte de sinal. Aí o cérebro é que fala, ó, isso tudo, essa bagunça de sinais, significa a Bianca. Tá ok? Para mostrar para vocês que é o cérebro que comanda, eu quero que vocês olhem essas imagens que estão aí na folha. Olhem essas imagens. Pega uma delas e olha fixamente. Por exemplo, pega isso aqui. Isso aqui, o seu cérebro recebeu essa imagem. Ele pode interpretar como sendo um cubo que está nessa direção. Mas fica olhando fixamente para ele, vê se ele não muda de direção. Ou esse aqui, parece que é uma escadinha subindo, mas se você olhar fixamente, inverte. Porque o cérebro tem essa vantagem, ele enxerga o que quer. A interpretação da imagem é feita pelo cérebro. Tá certo. Ou pega esse aqui, ó. Esse aqui é o banquinho mais legal, né? Você pega, fica olhando para ele e de repente ele vira de ponta cabeça. Agora, a imagem virou de ponta cabeça? Não. Quem virou é a interpretação. Não é? Então, isso é para mostrar que nem tudo que você enxerga é o verdadeiro. Muito bem. Então, quem enxerga é o cérebro. E aí, o que acontece é que a luz chega no cérebro, a luz chega no olho, desculpa, gera um sinal elétrico que vai para o cérebro. E dependendo da cor que chega,
aciona diferentes elementos do fundo do olho, que é, como eu falei, os cones, que são sensíveis ao vermelho, ao verde e ao azul. E é por isso que a gente chama essas três cores de cores primárias. Tá certo? Então agora nós vamos fazer alguns experimentos de cor, porque você veio aqui para aprender cor. Então vamos começar a detectar cores. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos tirar o retroprojetor. Só desligar e... Não, tira com a caixa toda. Põe embaixo aí. Primeira coisa que nós vamos fazer é mostrar como funciona o seu cérebro para cores. Para isso, nós vamos pegar isso aqui. É 220 esse troço aqui. Aqui, ó. Daí. Nós vamos fazer aqui uma... tem que desligar o projetor dela. Bom, nós vamos... Você ainda está vendo as imagens, né? Tá bom. Pode ver. Agora nós vamos fazer o seguinte. Aqui tem que subir aqui. Tem que ter um calço para colocar aí. Aqui, ó. Não, isso aí não dá. Tá. Eu não sei se todo mundo está enxergando. Agora vamos ter que apagar a luz. Calma. Vamos apagar a luz ali. Aqui tem o projetor, não desligou totalmente. Mas essa é a luz vermelha. Quando eu ligo essa luz, eu estou acionando um tipo de célula no seu olho. Quando eu aciono essa, eu estou acionando o verde. Todo mundo está enxergando o verde aí? Você está doente, tem que ir no médico. E esse aqui é o azul. Esse azul é meio azul, é azul que a gente pode ter. Então, as luzes que eu tenho aqui, e que estão acionando seus elementos sensoriais, são essas três, não tem outra. É azul, ou é verde, ou é vermelho. Agora, quando eu combino o vermelho com o verde, veja bem, eu não tenho luz amarela aqui na minha... A luz amarela existe, tá certo? Mas você não tem, eu não tenho, não estou produzindo luz amarela. Estou produzindo luz vermelha e verde apenas. Mas o que acontece? Acontece que quando você olha de um ponto do espaço, onde vem luz vermelha e verde simultaneamente, eu aciono dois tipos de células do seu olho. Eu aciono os cones sensíveis ao vermelho e ao verde. E o seu cérebro, veja bem, chama isso de amarelo. Mas ali, ó, se a gente chamar um mosquitinho, o mosquitinho vai falar, ali não tem nada disso. Se o mosquitinho não enxerga a cor, ele vai falar, não, ali tem luz só. E aonde sobrepôs tem 2 vezes mais luz. Mas naquele ponto do espaço, o seu fundo do olho está recebendo duas cores. Porque o amarelo, eu não tenho lâmpada amarela aqui, né? Vocês entenderam. Quem está formando o amarelo é o seu cérebro. Tá ok? Então é assim que as cores são formadas no seu cérebro. Você só enxerga verde, vermelho e azul. E a composição dessas cores é que forma todo o resto. Claro que se eu sobrepor o azul, aonde você recebe os três, o cérebro fala, não, ali vem cor de todo lado, é branco. Então você vê um branco, aqui eu tenho que, para dar branco de fato, eu tenho que vir aqui e dar uma compensada, porque essa luz foi feita aqui na nossa física, e nem sempre as intensidades estão bem balanceadas. E aí você vê que aonde sobrepõe o azul com o vermelho, o seu cérebro interpreta como uma outra cor. E se eu por acaso, fosse desbalanceando uma em relação à outra, você forma várias tonalidades. Passa pelo laranja e chega
Tá certo? Então é assim que o cérebro, na verdade as cores da gente, as cores que a gente enxerga, não vamos confundir com a frequência. Ali a frequência da luz mudou. Esse é o ponto-chave aqui. Porque amarelo é uma cor que tem uma certa frequência característica da luz. Mas você, não é isso que você enxerga. Tá certo? Você está enxergando, a luz que eu estou jogando ali na lousa não tem aquele comprimento de onda, só tem os outros. Mas o seu cérebro faz o favor de interpretar dessa maneira. Então isso é o que a gente chama da composição da luz feita no cérebro. Estou excitando ali 2 tipos de célula e com isso formo as cores lá no seu cérebro. E aí, o que acontece? Aí eu tenho que fazer uma experiência rápida aqui para você, senão você não vai acreditar em mim, né? Agora isso aqui eu não lembro se é 110 ou 220. Vamos testar no 110. Quando tem dúvida, a gente testa no 110. Não, eu quero pôr aqui. Aí você liga aqui para mim. Então agora eu vou fazer uma experiência aqui, para você entender o que eu estou falando de sensibilidade, etc. E para conectar com o que nós vimos anteriormente, liga a luz branca aí, por favor, Gugs. Então aqui, ó, nós temos luz branca. Luz branca, evidentemente, é a soma de todas. Nós não fizemos o disco de Newton, que isso aí é tão batido que você já conhece muito bem. Mas a luz branca, ela contém as 3 cores primárias, portanto, toda vez que eu jogo luz branca, eu estou excitando os seus 3 cones da visão. Então você vê, aqui é o preto, está absorvendo tudo. Aqui é o vermelho, está absorvendo tudo, menos o vermelho que vai de volta para você. Aqui é o verde, e aqui o amarelo, na verdade, o amarelo está mandando o vermelho e o verde de volta para você. E o branco, evidentemente, que está mandando tudo de volta. Então agora, Gugs, faz o favor. Liga a lâmpada vermelha. Se você for... É melhor você sentar do lado de lá, não é não? Verde. Isso. Liga. Senta do lado de lá. Agora eu liguei a vermelha. Veja bem. Quando eu liguei a vermelha, o que acontece? O objeto que era preto, continua preto. Porque afinal ele vai ser preto sempre. Não tem como ele emitir luz. Ele absorve qualquer luz. Agora, esse aqui, ó, é vermelho. Claro, vermelho pega o vermelho e devolve o vermelho. Sem nenhum problema. Agora, esse aqui era o verde. Ficou preto. Por quê? Porque o papel que é capaz de devolver o verde, só é capaz de devolver verde, ele não devolve vermelho. E o amarelo, que eu acabei de mostrar que o amarelo é, na verdade, vermelho mais verde. Então ele está devolvendo para você o vermelho, só o vermelho. Então o amarelo e o vermelho parecem bem igual. Não é? Então agora, por favor, acenda o branco de novo, para a gente dar uma descansada. E agora você me acenda o verde. Quando eu acender o verde, esse é amarelo, né, Gugs? Não, esse aí é que eu eliminei. Tá. Então agora eu liguei o verde. O que vai acontecer? Vamos ver se a gente consegue entender. O vermelho vai devolver verde? Não, então o vermelho aqui vai ficar preto, aqui também deve ficar preto. E aqui os dois, porque o amarelo devolve tanto o verde quanto o vermelho. Então ele vai ficar igual ao verde. Então, por favor, apague. Quer dizer, quase fica igual. Mas esses dois ficaram pretos. Não ficou? Então agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou ligar o amarelo. O amarelo, acabei de mostrar para vocês que, do ponto de vista visual, é vermelho mais verde. Então eu tenho que ver tanto o vermelho, quanto o verde, quanto o amarelo. Então, por favor, amarelo. Aí agora desliga. O Google está com um problema de coordenação de botão. Isso. Desliga o verde agora. Opa. Isso, muito bem. Então agora veja. Preto continua preto. Vermelho é vermelho. Na luz amarela. O verde é verde.
e o amarelo é amarelo. E o branco ficou amarelinho agora, porque falta a componente azul para ele ser branco de fato. Tá certo? Muito bem. Agora, se eu sou capaz de somar cores, eu devo ser capaz de subtrair cores. E é isso que eu vou fazer para vocês agora. Vou subtrair cores. Pular umas coisas aqui, porque senão o Pilégio vai ficar bravo. Para nossa interpretação, nós vimos as cores primárias e agora nós temos as cores secundárias. Parece que é um garrancho, mas é o meu garrancho. Então, cada um tem o seu garrancho, não tem? Eu não vou lá falar que seu caderno está feio. Então você não fala que a minha transparência está feia. Eu estou jogando luz branca, ponto de vista da nossa interpretação. Ela é azul mais verde mais vermelho. Quando eu tenho um objeto que deixa passar só azul e verde, é o que eu chamo de ciano. Quando eu deixo passar azul e vermelho, é o que eu chamo de magenta. E quando eu deixo passar verde e vermelho, é o que eu chamo de amarelo. Então, essas cores aqui são as chamadas cores secundárias. Tá bom? Então, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essas cores aqui. Era para eu pegar aqui. Primeiro, deixa eu mostrar uma coisa interessante para vocês, que é o seguinte. Se eu botar aqui um filtro verde, significa que ele pegou a luz quase branca aqui do meu projetor, arrancou tudo, deixou só o verde passar. É uma cor primária. Se eu botar o vermelho sobre o retroprojetor, é o contrário, só deixa passar vermelho. Se eu sobrepor um sobre o outro, eu vou ter o quê? Não. O que dá verde mais vermelho? Amarelo. Então, aí eu coloco, tem o preto. Porque para transmissão, quando eu tenho um filtro verde, ele só deixa passar o verde. Quando eu colocar o vermelho em cima do verde, não tem vermelho para passar no vermelho. Então ele bloqueia tudo, fica preto. Usando esse princípio, eu posso subtrair cores. Quer ver? Como eu vou subtrair umas cores? Muito bem. Eu vou pegar isso aqui. Não, isso aqui são as primárias. Vou pegar as cores secundárias aqui. Agora, não pensa que é tão fácil assim a gente ir na loja e comprar a cor secundária. Então não vai ser perfeitamente perfeito o que eu vou fazer, mas vocês vão entender. Eu tenho dois filtros aqui com as cores secundárias. Tá certo? E eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse filtro e colocar sobre esse. O que você vê aparecer ali? Você vê aparecer azul, verde e vermelho, que não existia. Como que isso funciona? Isso funciona da seguinte maneira. Quando eu pego e coloco, vamos pegar um deles aqui, a magenta, vamos pegar o amarelo. Eu adoro amarelo, né? Vocês vão entender por que eu gosto tanto de amarelo. Eu pego o amarelo, se eu subtrair, se eu pegar o amarelo, colocar sobre ele um filtro vermelho, o que acontece? O amarelo é vermelho e verde, então passa também, tem vermelho lá. Tanto é que se eu botar o verde aqui, também dá verde. Agora, se eu pegar o amarelo, que é verde mais vermelho, e pegar, por exemplo, a magenta, se eu colocar sobre o amarelo, veja bem, aqui é a magenta, aqui é o amarelo. Se eu colocar a magenta sobre o amarelo, você vai ver que a única cor, aí eu tenho que pegar minha transparência ganchada. Quando eu pego a magenta, ela deixa passar azul e vermelho. Quando eu sobrepor sobre o amarelo, que deixa passar verde e vermelho, qual é a única cor capaz de passar nos dois? Vermelho. Então é por isso que eu sobreponho amarelo no magenta, dá o vermelho. Então subtrair as outras cores. Tá certo? Ou poderia fazer também, se você pegar aqui o ciano e a magenta, você vai ver que a única cor que passa pelo ciano e pela magenta é o azul. Então subtrai as cores, dá azul. Tá certo?
E se eu pegar o ciano e colocar sobre o amarelo, o ciano é azul e verde. O amarelo é azul, verde e vermelho. Qual é a cor comum dos dois? Verde. Dá o verde. Quer dizer, não existe um papel verde aqui. Só existe magenta, amarelo e ciano. Mas a sobreposição aqui dá vermelho, aqui dá verde. Vamos fazer aqui uma listação assim. Assim aparecem todas as cores. Então a gente está subtraindo. Na verdade, existe o verde ali? Existe no seu cérebro. Porque quando eu colocar magenta ali, eu estou acionando 2 cones seu. Eu simplesmente subtraí um. Tá certo? Bom, eu estou vendo que o Google está ficando agitado. Significa que eu tenho que começar a me preparar para o fim. Mas antes de me preparar para o fim, ainda tem mais algumas coisas. Tem um monte de coisa que eu não demonstrei aqui. Vamos acelerar. Antes de eu falar que a gente tem 2 olhos, que todo mundo sabe, deixa eu dizer que as coisas respondem. Quando eu jogo luz, ligo a luz no seu olho e desligo, tem um tempo de resposta. Não é imediato. E o interessante é que cada cone responde com um tempo diferente. Então, para mostrar isso, eu vou fazer 2 experiências. Primeiro eu vou fazer uma aqui, no próprio retroprojetor. Isso aqui é verde. Ali é branco praticamente, não é? Então eu vou lá e jogo verde. Quando eu passo, o que fica para trás? Por quê? Tem branco. Branco é a soma do vermelho, verde e azul. Não é isso? Eu fui lá e botei um verde. Botei um verde mais forte do que o verde que está compondo aquela luz. Senão você não enxergaria ele, não é isso? Então o que fiz? Eu excitei muito mais agora os cones do verde. Quando eu puxei a luz, o verde desexcitou, mas o vermelho permaneceu. Então do branco, você estava só vendo, você consegue só ver o vermelho, porque ele desexcita mais lentamente. É por isso que o vermelho é a cor da atenção. Porque uma vez que você vê o vermelho, demora mais tempo para ele sair do seu cérebro. A cor vermelha fica lá mais tempo. E outra maneira de mostrar isso, Gugs, precisamos pegar aquela lâmpada aqui e a extensão. Esse é um disco que é preto e branco, não é? Chama-se disco de Harry. E nós vamos fazer uma experiência aqui. Na verdade dá quase para fazer com essa luz. Quando eu começo a virar isso aqui, essa luz ela pisca a mais ou menos 120, a intensidade sobe e desce 120 vezes por segundo. Se eu começar a girar isso aqui, o que acontece? Toda vez que você olhar um ponto, quando olhar no branco, está excitando os 3 cones. Quando olhar no preto, é ausência de luz, deveria desexcitar. Tá certo? Acontece o seguinte, como o vermelho eu excito, a hora que deu o branco eu excito tudo. A hora que passou no preto, que você vai estar olhando num ponto do disco. A hora que passou no preto, desexcita, mas o vermelho continua excitado. A hora que volta o branco, a sensação é que só foi adicionado o verde e azul. Tudo branco. Calma, meu bem. Começou a aparecer? Eu já vou fazer aí em cima. Você está vendo que tem lugar que você começou a ver azul e verde, tem lugar que está começando a ver amarelado. Ela já viu, né? Fica olhando, daqui a pouco você começa a ver. Em determinados... Estão vendo já ou não? Começa a aparecer. Porque a resposta de cada cor é diferente. Então, entre alternar no branco e o preto, a excitação e desexcitação é diferente. Aí você começa a ver cores em diferentes locais. Você vê esverdeado, azulado e amarelado, em diferentes posições.
Estão vendo? Viu, Pilete? Vamos ver o pessoal aqui. Você não viu? Espera que eu vou mostrar. Consegue ver? Não, mas na verdade, dependendo da frequência, você vai começar a ver o azul, o verde aparecer. Vamos mais para cima, mais um degrau, aí a gente vai ter que fazer a outra demonstração. Mais para frente. Aí tá bom, pode deixar aqui. Essa é uma demonstração de que as cores, o tempo de resposta do olho acontece diferentemente para cada cor. Tá certo? E tem mais algumas experiências que eu poderia fazer. E essa aqui eu vou pedir para o professor fazer. Cadê minhas duas canetinhas? Tá aqui. Agora, embora o tempo de resposta é diferente, etc., nós temos da ordem de 100 mil cones no olho. Não é muito, pouco. E a nossa capacidade de ver depende da cor. Não só a resposta, mas... Então, se você pegar duas canetas, uma azul e uma vermelha, poderia ser verde também. Verde e o azul, as respostas são bem parecidas. E eu colocar aqui no canto, olhando para frente, você vê, na verdade, a hora que você começar a enxergar essas canetas, claro que eu não posso olhar para ela, tem que olhar para lá. Eu estou vendo duas canetas pretas, eu não estou vendo cor. Porque, na verdade, para esse ângulo, eu só consigo excitar os bastonetes. Eu só consigo ver cor e ausência de cor. Aí eu vou deslocando. De repente eu começo a ver um preto e um azul. Aí eu estou vendo um azul e um vermelho. Tá certo? Essa experiência, claro que você pode fazer, né? Mas não é para olhar para ele, você tem que olhar para lá e aí ele está lá. A imagem dele está lá. E aí vem chegando. Muito bem. E existem outras experiências que você pode fazer. Se você olhar muito para essa bandeira, eu vou pegar e saturar as células. Se eu escurecer a sala e você olhar para aquela bandeira, então eu vou saturar o vermelho, vou saturar as outras cores de maneira diferente. E se você olhar para ela muito, a hora que eu tirar e colocar um fundo branco, você vai ver a bandeira com as cores normais dela. Porque eu pego e brinco com a saturação, eu saturo diferentemente as cores. É por isso que às vezes você olha para uma lâmpada forte, aí você olha num objeto claro, você olha num fundo branco, você vê cores, né? Porque você satura diferentemente os cones. E aqueles que não estão saturados são capazes de absorver a luz que vem do branco. Tá certo? Muito bem. Só para terminar, porque vocês têm que voltar lá para o instituto e ter mais 5 horas de aula, né? Nós não temos um único olho, nós temos dois. E o fato da gente ter dois dá ao cérebro um pouco de problema. Porque ele tem que somar as coisas que vêm de dois, e nem sempre os dois são iguaizinhos. Aliás, porque a gente tem dois olhos, é que a gente consegue ver muito bem a tridimensionalidade. Claro que você pode educar o seu cérebro para olhar com meio olho e ver ainda a profundidade. Mas eu posso brincar agora com o fato de que você tem dois olhos e criar interpretações para o seu cérebro. Então, uma das coisas interessantes que existe no fato de que a gente tem dois olhos é essa visão estereoscópica. A visão estereoscópica é aquela que a gente faz usando uma cor para cada olho. Então eu pego aqui e dou uma cor para cada olho. Bom, até aí tudo bem, né? Eu olho aqui, vejo os verdes, olho aqui, vejo os vermelhinhos. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou produzir uma imagem onde... E eu já falei para vocês que eu não sou capaz de ver... Isso aqui são duas cores primárias e elas são totalmente complementares. Quer dizer, uma e a outra excitam células totalmente diferentes. Então eu pego e excito desse olho só o vermelho e desse olho só o verde. E aí eu vou fazer uma brincadeira. Eu vou sobrepor duas imagens, uma vermelha e uma... Se eu olhar aqui, ó,
É interessante que quando eu olhar com isso eu vejo um, quando eu olhar com aquele eu vejo outro. Se por acaso eu desenhar o vermelho numa distância e o verde na outra, então o que acontece? Quando eu olhar com o olho esquerdo, eu vejo uma imagem um pouco mais distante. Quando eu olhar com o verde, eu vejo ela mais próxima. E aí eu mando isso pro meu cérebro. Ele fica doidinho e acha que você está vendo um objeto tridimensional. Então é por isso que você é capaz de fazer até um filme, né? Filmando imagens num foco e no outro, no verde e no vermelho. E aí a hora que eu olho com os dois, eu vejo tridimensional. Aqui nós temos uma figura de Nova York, e na hora que vocês forem sair, vocês dão uma passadinha e dão uma olhadinha para ver a beleza que é Nova York tridimensional. Porque seria muito chato bidimensional, né? Porque toda vez que eu represento uma figura, eu só vejo um plano. Então não tenho como representar a profundidade. Mas o meu cérebro me dá essa liberdade de interpretar a tridimensionalidade. Então eu faço duas fotos em focos diferentes e quando eu olho, meu cérebro interpreta a tridimensionalidade. É assim que funciona a visão. E evidentemente, a cor vai além de tudo isso que eu falei. Né? Se eu pegasse aqui, escurecesse a sala e colocasse um fundo apenas vermelho, ou apenas azul, ou apenas amarelo, isso, devido ao fato que você cita células, que há condução, há metabolismo envolvido, há também sensações. Então existem animais que são capazes de reconhecer situações diferentes apenas pelas cores, apenas pelo desequilíbrio metabólico. E o ser humano também. O pessoal fez muita experiência com criança, com idoso, colocando cores diferentes, e eles sabem o que cada cor é capaz de fazer. E eu tenho uma lista aqui sobre as cores e as sensações. Eu tinha, pelo menos. Devido ao fato que as cores levam a um metabolismo maior ou menor, porque excita células e isso tem condução, você acaba tendo, por isso que o pessoal fala das cores quentes, cores frias, porque levam de fato a emoções diferentes. E existe comprovadamente muita coisa que o pessoal detecta sobre as cores. E é por isso que a mulherada adora diversificar, porque aí tem para todas as ocasiões. Certo? Já os homens têm que andar no preto e branco. Tá certo? Mas as mulheres são muito mais sensíveis às cores. Tudo isso é coisa científica. Não acredite no esoterismo, que a cor traz a energia do cosmos. Não é bem assim. A cor, de fato, tem uma influência. Se você está de mau humor e você entra numa sala vermelha, vai ficar pior. Tá certo? Porque você não consegue dar ao seu cérebro tempo suficiente para exercitar os cones. Se você entrar numa sala verdinha, você alivia essa carga. E, de fato, chega a dar até dor de cabeça, dependendo da cor e da quantidade de vezes que você está excitando e exercitando os seus cones aí, das várias maneiras. Bom, eu tinha mais coisa para falar, mas eu vou ter que parar por aqui, porque já tem outra turma ali fora. E como vocês podem ver, as cores e a visão é um mundo extremamente interessante. Tudo tem física envolvido. Hoje em dia a gente descobriu que a biologia nada mais é do que um aglomerado muito grande de física química, né? Por isso que existe aí a biologia molecular. E eu tentei mostrar para vocês, fazer uma viagem um pouquinho sobre a luz, a matéria, a sensação de cores. Eu devi deixar algumas coisas de lado, mas eu espero que vocês tenham pelo menos gostado. E aqueles que gostaram têm que comentar com os colegas. A semótica é legal. Aqueles que não gostaram, fica quietinho. Não comenta nada para ninguém, não. Tá bom? Bom, obrigado por ter vindo. Até a próxima.